Nessa tarde, pretendo considerar uma coisa a respeito da qual já deve ter ouvido falar, ou talvez mesmo já a tenha praticado e nela penetrado profundamente. Trata-se da questão da meditação. Desejo explorar o mais possível esse vasto domínio, investigar o pleno significado daquela palavra extraordinária. Mas antes disso, temos de compreender não só a palavra beleza, mas também esse termo genérico que se chama amor. Na vida da maioria de nós, há tão pouca beleza e tão pouco amor. Vemos coisas como árvores e sordidez, e pobreza e fome. Vemos a fealdade, a estreiteza, a vulgaridade de nossa própria vida. A batalha que se trava num limitado setor de nossa mente. E desconhecemos inteiramente a profundeza e a vastidão do amor. Conhecemos a comiseração. Às vezes nos tornamos cônscios de uma grande e desinteressada afeição por outra pessoa. Conhecemos também a generosidade, a bondade, a cortesia. Mas essas palavras não abrangem todo o significado da palavra amor. As práticas que iremos considerar, as virtudes que incessantemente procuramos cultivar e praticar, e as reformas sociais e as opiniões e características dos indivíduos considerados santos. Todas essas coisas e pessoas carecem dessa virtude essencial que se chama amor. Sem ele, a vida nenhuma significação tem e é quase sem importância. Nessa tarde, pois, iremos examinar a questão do amor e da meditação. Não vamos nos satisfazer com meras palavras. As palavras são úteis apenas para a comunicação. Têm elas um certo e preciso significado. Quando fazemos uso de palavras que tanto vocês como eu entendemos, não digo em seu total significado lógico e dialético, palavras cuja significação entendemos mais ou menos. E desejo também sugerir que, ao mesmo tempo que estivermos examinando juntos, e isso significa compartilhar essa matéria, esse importante problema do amor e da meditação, aprendamos a arte de escutar. Ouvimos diversos barulhos, como o daqueles corvos. Ouvimos o que diz o orador, as palavras por ele proferidas. Mas ouvir não é escutar. O escutar requer não só a comunicação verbal, mas também que não haja concordar ou discordar. Só se requer o ato de escutar, sem cada um traduzir em seu vocabulário particular o que se está ouvindo, sem o comparar com alguma tradição ou com o que disse outra pessoa. Isso impede o ato de escutar. O ato de escutar está sempre no presente. E se traduz o que escuta segundo o seu próprio entender, sua própria tradição, sua própria cultura. Se atém, com isso impede o escutar. No escutar se inicia um movimento extraordinário. Escuta-se não só o orador, mas também todas as coisas. Os corvos, o ônibus, a aragem entre as folhas. É um ato total e não um ato fragmentário. E se fôssemos capazes de assim escutar no decorrer de toda a vida, e não apenas de alguns minutos, escutar cada som, e não apenas o de uma voz familiar, escutar cada movimento do pensamento. A vida se tornaria um ato infinito de aprender. Como vamos examinar juntamente, participar nessa questão do amor e da meditação, não devemos escutar só as palavras, porém, muito mais do que palavras. Escutar não só a superfície, porém abaixo da superfície. O amor, por sua própria natureza, é cooperação. Só conhecemos uma espécie de cooperação. A cooperação por interesse na recompensa ou medo de punição, que quer
quer dizer cooperação por necessidade. Só essa espécie de cooperação conhecemos. A cooperação consiste em trabalhar em conjunto visando a um certo resultado. Essa só se efetua pelo desejo de ganho ou medo de perda, em obediência à autoridade. Autoridade representada por um ideal, pela tirania de uma pessoa, por um certo modelo e etc. Tal é a cooperação que conhecemos. Se você observar, verá que, quer no escritório, quer em qualquer parte onde vários indivíduos têm de trabalhar juntos, há sempre essa cooperação determinada pela ideia de recompensa e punição ou pela necessidade. Tal cooperação é, em verdade, muito primitiva e não é cooperação absolutamente. Devemos cooperar, pois, do contrário, não podemos existir. Não há sociedade, não há estado de relação sem cooperação. E é isso que está acontecendo nesse país. Não existe cooperação. Cada grupo, cada parte da nação só pensa em si. E essa fragmentação com que estamos bem familiarizados, ou seja, o tribalismo, o nacionalismo, é de certo um estado de não cooperação e, portanto, de desintegração, destruição e deterioração. Só se pode viver quando há cooperação e trabalho em conjunto. É possível trabalharmos juntos, sem medo de punição, sem esperança de recompensa, sob nenhuma compulsão? Me parece que, pela própria natureza e significado da palavra, a verdadeira cooperação só existe quando há afeição, quando há amor. Ela cessa no momento em que há interesses para proteger, em que há atividades tribais por parte de uma mente vulgar, condicionada por determinada língua, por determinado país, determinada facção. E assim a maioria de nós que tanto falamos de cooperação, somos gente muito primitiva, porquanto essa cooperação se baseia no medo, na necessidade, no desejo de ganho e na dor. E me parece que a verdadeira cooperação, o trabalho em conjunto, exige grande soma de afeição, uma boa porção dessa palavra genérica que temos tanto medo de empregar, amor. Vamos, pois, investigar e descobrir por nós mesmos o estado da mente que conhece o significado e a natureza daquela palavra. Porque só esse conhecimento pode libertar o homem, só ele pode operar a completa mutação. Esse sentimento de afeição, esse amor, essa capacidade não é cultivável, não pode ser produzida. Deve ser tão natural como respirar, tão plena de alegria e de deleite como o pôr do sol. E para essa exploração, será necessário investigar a questão do espaço e do objeto contido no espaço. Quando empregamos a palavra espaço, entendemos um estado contínuo, com objeto ou sem ele. Eu vou me estender um pouco mais sobre essa questão do espaço, pois, como vamos ver o que é a verdadeira meditação, temos de compreender aquela outra questão. Só conhecemos o espaço por causa do objeto que nele existe. Só conhecemos o espaço por causa das quatro paredes de uma sala. Há espaço por causa do objeto que chamamos árvore. A árvore cria o espaço que a circunda. Há espaço, um intervalo, uma distância entre vocês e o orador. Há espaço como intervalo de tempo, um espaço entre dois pontos, o observador e a coisa observada que cria o espaço. Esse espaço todos conhecemos. Espaço é também um intervalo entre dois pensamentos. É também o estado da mente em que existem o pensador e o pensamento. Como vimos, só conhecemos o espaço por causa do objeto nele contido. Há espaço por causa do orador,
considerado como objeto, o espaço que o cerca. Só esse espaço conhecemos. Sempre o objeto, sempre o observador, e por causa do objeto e do observador, existe espaço. Dentro desse espaço se verificam todas as comunicações e todos os movimentos do desejo. Enquanto só existir espaço criado pelo objeto, a mente humana será sempre escrava. Nunca será livre porque, sendo só o objeto que cria o espaço, ela tem de viver dentro desse espaço criado pelo objeto ou pelo pensador e, portanto, nunca será livre. Só quando existe espaço sem objeto, sem o pensador, há liberdade. Isso requer um profundo exame e compreensão. Necessitamos de espaço. Espaço na mente e espaço no coração. Do contrário, ficamos fechados e sem liberdade. Mas se o espaço existe no coração e na mente, só é criado pelo pensador ou pelo objeto, então a mente permanece vulgar, estreita, por mais erudita e sutil e lógica que seja. Não sei se já observou uma cadeira numa sala. É a cadeira que cria o espaço, também criado pelas quatro paredes da sala. Dentro desse espaço, vivemos. E no espaço criado pelo pensamento ou pelo objeto, vivemos numa luta incessante. Mudamos os móveis de lugar, ampliamos a sala por meio de drogas e etc. Ampliamos e elevamos a nossa sensibilidade, mas continuamos a viver no espaço criado pelo pensamento. E vivendo a maioria de nós dessa maneira, todo movimento é sempre de um objeto para outro, dentro do espaço criado por ambos os objetos. Portanto, nunca temos liberdade, e sem liberdade não há amor. Essa nossa investigação, que é meditação, visa descobrir, a encontrar aquele espaço não criado pelo pensamento, nem pelo pensador, nem pelo objeto. Eu espero que esteja mais ou menos claro o que eu estou dizendo. Para esse descobrimento se necessita de amor. Empregando essa palavra, eu gostaria de saber se ela desperta em vocês a consciência de uma vastidão em que não há observador a olhar esse espaço. Quer dizer, só pode haver espaço quando há silêncio. E só há silêncio quando há amor. Temos, pois, de examinar esse processo do silêncio. Em primeiro lugar, o homem que deliberadamente se senta para meditar, assume uma certa postura e se põe a meditar. Nunca terá a liberdade necessária para encontrar essa coisa extraordinária que é o silêncio. E já te digo por quê. Só tem consciência da respiração quando seus pulmões estão opressos por motivo de um forte resfriado, por exemplo. De contrário, nenhuma consciência tem do respirar. Sentar-se deliberadamente para meditar é forçar a mente a funcionar segundo um padrão estabelecido pelo próprio indivíduo ou por outro, a fim de alcançar um estado de silêncio, obter um pouco de paz de espírito. O ato deliberado de meditação é um ato de barulho, sendo esse barulho controlado conforme a característica, a idiosincrasia ou tendência criada pelo processo hipnótico dessa meditação. Portanto, a observância de um dado método de meditação é uma coisa mortal e destrutiva. Não importa se você mesmo o inventou ou se os antigos o inventaram e aprimoraram para, com seu emprego, meditar, alcançar um certo estado chamado silêncio. Afinal, não é silêncio. Porém, o resultado de um ato deliberado de silenciar a mente e fazê-la ingressar num certo espaço chamado silêncio. Isso só pode tornar a mente cada vez mais estreita.